Fala, minha tropa, tudo bem? Vamos lá. Tempinho sumido, né? Tive que fazer uma viagem, mas tô acompanhando as notícias que tem surgido aí pelo mercado de transferência, mercado da bola. Inclusive, eu tô fazendo esse vídeo, gravando esse vídeo aqui no meu trabalho. Mas, galera, vamos falar um pouquinho de Flamengo, né, nesses últimos dias. Vamos falar um pouquinho de Lucas Paquetá. Vamos falar sobre o mercado de transferência do Flamengo. Como que eu estou entendendo essa movimentação do mercado. São muitos nomes especulados, mas até agora o Flamengo só anunciou o Vitão, né, que fez a sua estreia quarta-feira contra o Vasco, foi bem. O Vasco também não levou perigo nenhum, né? Então aí ficou um pouquinho fácil, né? Mas aí é mérito do Flamengo, que conseguiu dominar o jogo do início ao fim e anunciou também o goleiro Andrew, né? Andrew. Mas muito se fala sobre Lucas Paquetá. Gente, vamos lá. O que eu penso sobre essa proposta que o Flamengo está fazendo, 40 milhões de euros, né? E o West Ham, a princípio, não está aceitando, porque não quer liberar o Lucas Paquetá agora. Mas, galera, se você me perguntar, Jonatas, vale o investimento? Eu vou falar, se o Flamengo tem dinheiro para pagar, eu acho que vale, cara. Que é um jogador que chega para ser titular, não precisa de adaptação, né? Não precisa, já conhece o clube todo. Saiu do clube em 2018, né? Quando o Flamengo ainda não tinha vencido todos esses títulos, né? Em 2019, a partir de 2019, a estrutura que de fato se mostrou para o mundo inteiro. Então eu acho que vale sim o investimento. Mas eu acho que o Flamengo poderia estar sendo mais estrategista na questão de negociar. Como assim estrategista? Cara, o Flamengo tem muito jogador. O Flamengo tem jogadores que são interessantes para vários clubes, né? Nós temos o Plata, que ele tem a sua valorização no futebol mundial. Ele é conhecido, é titular da seleção equatoriana. Nós temos o Carrascal também, que é titular, às vezes não é titular da seleção colombiana. Nós temos os volantes da base, nós temos o Pablo Lúcio, nós temos o Everton Araújo. Gente, então assim, eu acho que o Flamengo poderia ser mais estrategista. Mas vamos lá. É, vamos para o assunto que está na capa desse vídeo. Lucas Paquetá por Léo Pereira. Cara, você trocaria? Você aceitaria liberar o Léo Pereira pelo Lucas Paquetá? É claro que o West Ham ainda assim ia querer uma compensação financeira. Mas você, se tivesse com o poder da caneta, poder de decisão, você trocaria? Você aceitaria fazer esse tipo de negociação? Gente, eu faria. Eu faria. Para mim, eu assinaria na hora, na hora. Ah, o Flamengo, o West Ham pediu o Léo Pereira. Eu trocaria na hora. Por quê? O Léo Pereira é muito bom, cara. Muito bom. Ele se mostrou. De vez em quando ele dá uma rateada, mas isso é normal. Ele é um ser humano, não é perfeito. Mas ele é um jogador que agora entende onde ele está. Ele entende. Então eu trocaria com certeza. Com certeza. Não pensaria duas vezes em colocar o Léo Pereira na negociação. Vamos supor que o Flamengo, liberando o Léo Pereira, o Flamengo tenha que pagar depois 25 milhões de euros, 30 milhões de euros. Avalia o Léo Pereira em 10, em 15. Cara, você tem uma. Você fez uma negociação excelente. Porque com 10 milhões de euros, o Flamengo contrata um zagueiro, cara. Contrata um zagueiro. O Flamengo acabou de contratar o Vitão. Então ficaria Léo Ortiz, Danilo, Vitão. Aí tem o João Vitor, né? Que precisa se provar mais, tá muito moroso, tá muito mamãezinha, né? Precisa ter aquela partida que fala, nossa, esse é um zagueiro para futuro. Mas com 5, 10 milhões, 15 milhões, o Flamengo consegue pegar um zagueiro bem tranquilo, bem aceitável. Se bobear até com um potencial a mais, né? Maior do que o Léo Pereira. Então eu trocaria com certeza. Com certeza eu trocaria. Mas me diz você faria essa troca? Você seria se você tivesse no lugar do José Boto, você assinaria esse contrato aí, essa liberação do Léo Pereira para comprar o Lucas Paquetá?
que você faria se fosse você a pessoa da decisão? Mas vamos lá. Eu faria essa troca, gente. Eu acho que o Lucas Paquetá chega para agregar, chega para poder alavancar muito, né? As pessoas falam que o Flamengo já não tem para onde crescer mais. O Lucas Paquetá chega e não muda o patamar do time. Gente, não muda. O cara tá 8 anos. 8 anos jogando na Europa. Ele não bateu e voltou, não. É 8 anos com o mercado. O Tottenham tá doido para contratar ele, mas ele não quer. Há um ano e meio atrás, o City queria pagar, se eu não me engano, era 90 milhões de euros, 80 milhões de euros, de libras, pelo Lucas Paquetá. Então, e o cara tem 28 anos. O 28 anos ele está agora no auge, né, da sua forma física. Ele vai chegar no, no, num clube que ele conhece, um clube que ele ama, um clube que o torcedor ama, respeita. Então, eu tenho certeza que ele chega para dar muito certo, cara. Mas falando sobre outras posições, sobre outras negociações, aproveitando, né? Vamos lá. Muito se fala de Marco Antônio do São Paulo e até agora não aconteceu nada, né? São Paulo está nessa lenga-lenga, libera, não libera, pede isso, pede aquilo. Eu acho que o Flamengo tinha que ser mais incisivo. Chegar lá, é isso aqui e pronto. Ou vocês querem ou vocês não querem. Porque as notícias são que o Flamengo já se acertou com o Marco Antônio em salário, em tempo de contrato e tudo mais, mas não avança nunca. O Flamengo está naquela, quase que como o Marco Braz, gelo no sangue. Então acho que o Flamengo tinha que ser mais incisivo. Eu acho que um jogador também que o Flamengo tinha que estar dando uma olhada era o John Arias, né? Muito se fala. O Palmeiras provavelmente vai querer dar uma investida ali, porque tá vindo de um momento ruim, né? Tá vindo de um momento de crítica da torcida em cima do clube, em cima da presidente, em cima do treinador, em cima do time, né, do elenco. Então acho que deveria dar uma olhada lá para o John Arias, porque mas o Flamengo tá cheio de meio campo, cara. Ninguém joga todo o jogo. John Arias pode jogar na esquerda, pode jogar na direita. Lucas Paquetá pode jogar na direita, na esquerda, de meia central, de segundo volante. É o Flamengo ter um elenco não numeroso, mas com muita qualidade, porque a gente pode ter um time de fato para levar a sério a Copa do Brasil, pode ter um time com mais fôlego para levar a sério o Campeonato Brasileiro e pode ter uma mescla desses dois times para a Libertadores. Pegar sempre os melhores do momento ali, o melhor em condicionamento para colocar na Libertadores. Então eu acho que o Flamengo deveria dar uma olhada assim para o John Arias, entender lá como é que está a situação e agora começar a falar sobre Danilo, né? Danilo do Botafogo. O Botafogo é capaz de vender para todo mundo. Não sei se venderia para o Flamengo, mas eu acho que também o Flamengo deveria estar olhando como estratégia. Danilo é um jogador bem jovem e de um potencial muito elevado, né, muito alto. Ele teve uma lesão, se eu não me engano, no joelho, jogando lá na Inglaterra, que dificultou ele, atrasou ele na sua adaptação. Mas, cara, o Botafogo está precisando de dinheiro. O Botafogo está desfazendo de todos os jogadores praticamente. O Flamengo tem Michael, que não sai pro Santos, não sai pro Corinthians, não sai pro São Paulo. Por que o Michel não na jogada? O Flamengo tem um Ala. Cara, o Ala joga bem, cara. O Ala é bom jogador. É porque no Flamengo não virou. Mas o Ala no Atlético Mineiro, cara, quem é que não queria o Ala para jogar? Quem é que não queria um jogador daquele, com a qualidade na saída de bola, com poder de marcação? Então acho que o Flamengo deveria usar estratégia. Botafogo, a gente tem interesse. Falar com o empresário Alberto Lute, a gente tem interesse. Quais condições? Nós temos esses jogadores aqui também, que pode servir. Cara, tem o Iago, um baita zagueiro de futuro, que está sendo negociado com o time dos Estados Unidos. Por que não entrar na negociação? Por que não entender? Empresta o Iago um ano, libera o Michael, libera o Ala, não sei. Mas a gente meio que se livrar de alguns jogadores, né, em relação a valores, salário, porque juntando Michel e Ala, quanto que dá de salário? Dá mais de 2 milhões por mês, pô. Então a gente tira uma quantidade de jogador, diminui, entre aspas, a folha salarial, para chegar a um jogador de potencial que vai também ter um salário alto. Então, esse foi o vídeo, né? A gente estava um tempinho sem fazer vídeo aqui. Eu quero que você comente, curta, compartilhe com seus familiares,
ajuda a gente a crescer nesse projeto aqui. É um projeto de opinião. A gente vai falar muito sobre futebol, né? Na maior parte do tempo sobre Flamengo, porque é o meu time, é o time que eu amo. E é isso, galera. Me fala aí o que vocês acharam do vídeo. Não tem problema, não sou aquele cara chorão que vai comentar criticando e eu vou estar chorando. Pô, sou bem tranquilo sobre isso. Aqui é um canal de opinião. Vai assistir quem sentir vontade, quem gostar. Quem não gostar, tá tudo bem. E todo mundo é livre para comentar o que quiser. Mas eu conto com a sua ajuda para a gente crescer esse canal aí. Fala aí qual jogador dentro desses especulados, inclusive o Richarlison, né? Que está até lesionado, que você queria que fizesse parte do Flamengo, para que a gente possa comentar aqui no próximo vídeo. É isso, galera. Tamo junto. Fica com Deus. Até a próxima, minha tropinha. Fui!